Um, dois, três. E aí, gente, tudo bom? Aqui é o Alon Emura para o Thunderwave Observatório de Games. Hoje nós temos uma entrevista com o Dr. Vitor Kurita e nós vamos conversar a respeito de vício em jogos. Dr. Vitor, por favor, se apresente novamente para o público e já vamos começar. O que é uma pessoa viciada em jogos? Bom dia, Dr. Vitor Kurita, trabalho com medicina integrativa e tenho uma visão muito específica para os atletas de esportes, amadores ou profissionais. Vamos falar um pouquinho sobre vício dos jogos. Existem 3 fases onde a pessoa costuma jogar. Existe a fase inicial, onde depois de um dia de muito trabalho, de muito estudo, ele procura os jogos justamente como uma forma de lazer, uma forma de se distrair, uma forma de esquecer os problemas. Isso gera bastante prazer. Então, mesmo que seja um pequeno tempo jogando, isso já gera essa sensação boa, essa sensação de tranquilidade. Já uma segunda fase, a pessoa entendendo que os jogos podem trazer esses benefícios, ela começa, em qualquer situação, já procurar os jogos. Então, qualquer momento do dia, ele vai procurar o joguinho do celular, vai tentar se afastar do trabalho, dos estudos, para jogar, para suprir essa necessidade. E, por fim, que é considerado, sim, um vício no jogo, quando a pessoa ela procura, ela sente necessidade de estar jogando, mas ela já não sente aquela sensação de prazer, ela já não sente o benefício do jogo. Então, essa terceira fase, sim, é preocupante, porque muitas vezes a pessoa se sente obrigada a ir jogar, mas o benefício já não existe. Então, isso sim é um vício no jogo. Certo. E quando nós estamos falando nessa parte de vício, quais são os sintomas, se existe sintomas assim aparentes, alguma coisa que essa pessoa ela pode sentir? E já na mesma pergunta, qualquer pessoa pode ficar viciada em jogos, ou tem uma tendência maior para um adulto ou criança? Tá. Então, esse lado dos jogos, do vício dos jogos, a pessoa, sim, ela pode ter uma tendência se ela já tem vícios em outras situações, né? Então, pessoas que têm vícios em bebidas alcoólicas, em cigarro, ela já tem essa necessidade direto de estar se embebendo de endorfinas, né? Então, ela tem essa situação. Agora, em relação à idade, é muito mais uma questão de como ela é exposta. Então, muitas vezes, o que a gente percebe hoje, você vai num restaurante, você vê num ambiente onde você pode ter o convívio com famílias, você vê pais forçando as crianças a ficarem em cima de um celular, em cima de um tablet, sendo que, como eles não sabem se expressar, eles gostariam de estar brincando, correndo pelo restaurante, mas não. Eles acabam sendo obrigados pelos pais a ficarem em cima de um tablet. Isso pode gerar vários sintomas, sim. Os sintomas, ele pode gerar sintomas de ansiedade, sintomas melancólicos, que futuramente pode gerar uma depressão, pode dar alteração de sono, começa a ter um distúrbio, as pessoas começam a dormir mais tarde, têm dificuldade para acordar, e também pode ter distúrbios alimentares, porque é muito comum entre os gamers ter algum snack, algum petisco para estar comendo, e também eles acabam tendo alterações de peso, alterações de fisiologia. Então, são essas características que geralmente as pessoas que do vício têm, porque elas ficam muito tempo na frente do computador. Então, elas sentem essa necessidade de estar no computador e acabam não prestando mais atenção. Então, é muito importante nessa fase que as pessoas que estão envolvidas, os pais, os amigos, percebam qualquer tipo de alteração. Qualquer alteração de comportamento, ou até alteração fisiológica, um aumento excessivo de acne, um aumento de peso, tudo isso ele deve ser observado de perto. Então, o convívio e um bom diálogo, isso é muito importante, porque você consegue prever alguma alteração e, em conjunto com um bom diálogo, pode gerar algumas situações de, vamos procurar um especialista, vamos procurar um médico para fazer um check-up, para ver se está bem, vamos nos preocupar se essa alteração de sono
ela é preocupante. Então, o diálogo é sempre muito importante. Quando o senhor fala a respeito de comportamento, entra nessa parte de personalidade, né? Por exemplo, eu tenho um filho, uma filha, né, que sempre foi assim, uma pessoa muito tranquila, carinhosa, de repente ela muda e começa a se tornar mentirosa, agressiva, né? Você fala assim, ah, você está jogando demais. Não, 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 não estou. Né? Entra nessa questão de jogar escondido, até mesmo como alcoólatra, né, que você às vezes é até obrigado a esconder as coisas dele. Sim, existe uma via dupla nesse sentido. Então, existem pessoas que, sim, elas começam a ter mudança de comportamento pelo próprio jogo, né? Então, falando um pouquinho mais de ciência, as telas de computador, de celular, elas emitem uma onda de luz onde o cérebro reconhece como a luz do sol. Então, o cérebro ele já não entende mais o que o ciclo que nós chamamos de circadiano, que é o ciclo dia e noite, e não entendendo isso, a liberação dos hormônios já começam a ficar desequilibradas. Alterações hormonais podem sim gerar uma série de comportamentos. Por outro lado, também, na adolescência, existe já naturalmente essa alteração hormonal, né? As meninas começam a parte dos hormônios femininos, nos meninos a testosterona, isso também gera uma mudança de comportamento. Então, se somar as duas vias, sim, pode ter uma mudança comportamental muito grande, muito visível. Até por outro lado, né, como você mencionou, pessoas que são calmas, ficarem mais agressivas, o contrário também pode acontecer. Então, o que acaba acontecendo? No adolescente que está aumentando a testosterona, ele está naquela fase da agressividade juvenil, e aí, com a utilização do computador, ele pode ter uma liberação alta do hormônio de estresse, que desequilibra essa testosterona, ela cai essa testosterona, então ele começa a ficar apático, ele começa a ficar mais quieto, ele começa a evitar o contato social, então qualquer alteração é muito importante ser bem observada e sim a necessidade de ter um profissional que acompanhe. Nossa, isso é realmente. A gente sempre imagina o contrário, né? A pessoa sempre se tornando mais violenta do que ela, que até acabando ficando mais calma, né? É interessante esse ponto. E às vezes também a gente percebe também as pessoas, né, os profissionais, que elas ficam horas e horas no Twitch, né? Porque é a profissão delas. Na questão de jogos também, essas pessoas que elas ficam mais tempo, elas também podem ter essa tendência de se tornar viciadas, ou que tipo de problemas que pode acarretar para elas, para esses profissionais? Como a profissão frente à internet é algo muito novo, principalmente das redes sociais, na parte dos esportes, se analisarmos um emprego convencional, existe toda uma preocupação pela empresa, existe uma preocupação social de respeitar algumas regras, ter pausas para os lanchinhos, ter pausa para as refeições. Algumas empresas já instituíram as ginásticas, né, matinais. Então, já existe essa preocupação, existe uma preocupação da ergonomia também. Isso deve ser trazido para o esportes. Só que o que acaba acontecendo? Como é algo de fácil acesso, um celular, um tablet, muitas vezes as pessoas não respeitam esse tempo, né? E como mencionado anteriormente, esses aparelhos eles emitem uma onda de luz que o cérebro reconhece como a luz do dia. Então, imagina, no final do dia você está super cansado, ai, mas eu preciso responder, ou eu preciso passar uma fase, ou os meus amigos marcaram para jogar online em tal horário, então o seu corpo ele já está cansado, ele está pedindo um descanso, e você emite essa luz e o seu cérebro liga de novo. E esse cansaço, ele vai tornando o que as pessoas falam de cansaço acumulativo, nada mais é do que uma liberação desses hormônios de estresse. E esses hormônios de estresse, chamado cortisol, eles vêm aumentando, aumentando, chega uma hora que o corpo está com tanto estresse que ele faz o caminho inverso. Ele começa a diminuir. E aí, diminuindo o cortisol, vem todo esse lado da apatia, da melancolia. Então, é importante, sim, que a pessoa que seja profissional, ela respeite algumas regras que uma outra profissão tenha, né? O início do trabalho, o fim do trabalho,
respeitar algumas pausas. É importante, como é uma atividade onde fica muito tempo sentado, fazer os alongamentos, fazer uma caminhada para ter uma melhor circulação e prestar muita atenção também na parte alimentar. Porque se você estivesse numa empresa, você não poderia estar lá numa gaveta cheia de salgadinhos, cheia de chocolates. Algumas pessoas até fazem isso. Mas existem algumas regras em relação a essa parte de alimentação. E até porque quando a pessoa ela se alimenta sem prestar atenção no alimento, isso também o cérebro ele reconhece de uma forma errônea. E, normalmente, as pessoas consomem alimentos que têm muita gordura saturada, tem muito açúcar, que são substâncias que podem gerar um processo inflamatório. Então, é importante, assim, trazer o que já existe, né, nas outras profissões, para essa profissão. E assim como uma profissão que tem o setor de RH, onde tem um psicólogo para discutir os problemas e tal, também essa pessoa procure alguém, um profissional que possa estar, né, dando suporte nessa parte emocional. Então, é algo novo, eu acho que com o futuro vai ser muito mais organizado, mas a galera que está agora no início tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque é algo muito novo, tudo que é muito novo fica sujeito a ter muito mais problemas. Mas, assim, respeitar as horas de sono, ter uma boa alimentação, ter uma boa saúde, eu acho que são a base. Certo. O senhor comentou, né, a respeito, né, das pessoas, né, que elas acabam marcando as coisas, né, e a gente percebe que se torna ansiedade isso, né? Marquei aquele jogo para aquele horário, meus amigos marcaram e aquilo se torna uma obrigação. E se as pessoas não aparecem, eu vi até um comentário desse de uma mãe que colocou, né, no Facebook que o filho tinha marcado, os amigos tinham marcado para fazer uma partida online em determinado horário. Só que naquele horário, um dos meninos não pôde aparecer, né, por razões diversas, ele não pôde comparecer, e todos os outros ficaram bravos porque ele não apareceu. E ninguém teve a empatia de entrar em contato e perguntar qual o motivo que ele não foi. Simplesmente ficaram bravos porque ele não apareceu e acabou. Esse também é um traço do que acontece quando a gente fica demais com os eletrônicos, assim, de modo geral? Existem as duas categorias, né? Existem os jogos que são jogados individualmente, mas a maioria deles que estão em evidência, que estão no lado profissional, existe uma equipe, né? E essa equipe, que é muito comum olhar nos jogos online, existe uma pessoa que coordena toda essa equipe. Existe um empresário, mas existe uma pessoa que coordena toda essa equipe. Eu acho que se essa pessoa, ela também deve ter um treinamento para conseguir entender a mudança de comportamento de cada um dos jogadores, né? Então, assim como o lado profissional, imagina se todos os funcionários brigassem entre si por conta de um estar faltando ou um adoecesse. Então, existe uma certa hierarquia, existe uma gerência, existe uma diretoria. E essas pessoas que estão coordenando, normalmente eles são jogadores também. Só que aquele âmbito de querer jogar, de querer vencer, ele é muito maior do que a alteridade, né? De enxergar o ser humano como o ser humano, né? De ter o altruísmo. Então, isso eu acho que é importante. Então, assim, muitas vezes, entre os jogadores, são adolescentes, estão com os hormônios à flor da pele, e existe essa tendência, poxa, você faltou, você está fora, ou até mesmo gerar uma série de bullying frente a essa pessoa que não esteja. Mas eu acho que como nessa estrutura profissional, é importante que tenha uma gerência, né? É importante que tenha uma pessoa que consiga coordenar, galera, o fulano de tal não apareceu porque ele teve um compromisso familiar, ou ele teve uma consulta médica, ou ele não estava bem de saúde, e as pessoas terem esse lado, né, de alteridade, de enxergar, de entender, de compreender, para não ter esse tipo de problema. E que recado que o senhor deixa para os pais e para as pessoas que trabalham, principalmente nessa indústria de jogos, para que esse tipo de situação não aconteça? Primeiro de tudo é cuidar da saúde física e saúde mental. A saúde física, procurar um clínico, fazer exames, para ver se está tudo bem. Mas eu sou jovem, eu não tenho problemas de saúde. Sim, mas você entende que você está sedentário, você está acima do peso, você não está se alimentando bem, a sua máquina pode não estar funcionando de uma forma correta. Esse é um primeiro passo. Segundo passo da saúde mental
muitas vezes é difícil nós observarmos uma mudança, né, do nosso comportamento, da nossa forma de pensar. Então, é muito importante que tenha uma boa relação com os pais e chegar para os pais, ó, vocês me conhecem, sabem que eu sou assim. Eu vou começar a iniciar nessa carreira. Se vocês perceberem qualquer mudança, vocês podem me orientar, vocês podem me alertar e juntos podemos procurar uma solução. Mas, de qualquer forma, é sempre importante para as pessoas que querem ingressar de forma profissional terem já de início um apoio, né? Então, o primeiro apoio sempre aos pais. Então, como é algo novo, o pessoal mais velho não entende muito dos games, mas eles não entendem muito porque eles não têm material também para entender, filho, mas por que você está jogando isso? Qual é o tipo de jogo? Qual que é o objetivo? Qual que é a finalidade disso tudo? Qual o resultado que você procura? Eu acho que é muito importante que os pais tenham essa noção. Então, quanto mais seus pais souberem disso, é muito mais fácil o diálogo, né? E os filhos, por outro lado, saberem, mas meu pai só pega no meu pé, vocês entenderem que os pais, eles têm essa função, eles são os nossos protetores, né? Eles são os nossos mentores. Então, nunca os nossos pais vão querer algo de ruim para nós. Talvez eles não saibam se expressar. Então, como nós somos mais jovens, então é muito mais fácil nós baixarmos a guarda e chegar para eles e falar, pai, não, realmente você está certo, e entrar num bom diálogo. E aí, eu acho que, assim, esse é o maior recado que eu posso dar, porque a prevenção, ela evita uma série de riscos e de problemas, então a prevenção é o mais importante de tudo. Perfeito. Dr. Kurita, muito obrigado por mais essa entrevista. Deu para elucidar bastante e eu espero que a gente possa ter mais um novo bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade e fiquem à vontade de me perguntar o que desejarem. O Alan está aí, sempre muito aberto. Então, fico muito feliz para poder estar discutindo sobre esses assuntos. Durante a entrevista, nós deixamos todos os contatos aqui na parte de baixo. Gente, muito obrigado por mais esse bate-papo e até a próxima. Obrigado, hein?